Olá a todos, sejam tão bem-vindos a mais um vídeo desta vez um vídeo com mais do que uma apresentação de uma equipa. Antes de mais eu peço desculpa por não ter conseguido fazer o vídeo no dia de ontem, que foi o dia em que as equipas apresentaram os seus carros, mas tive uns pequenos problemas que não me possibilitaram de então ter tempo para gravar este vídeo, mas aqui estamos hoje. Temos então a apresentação da Ferrari, que foi no dia de ontem, e também da Alpine, que também foi então na sexta-feira mesmo ontem. E começamos então aqui pelo Ferrari, já tenho aqui a decoração à frente, obviamente eu já vi as duas decorações. E o que dizer desta decoração da Ferrari, não é? Se calhar, pelo menos, é um improviso à livery do ano passado, a decoração do ano passado que foi, se calhar, não assim tão boa, mais também por causa do HP, que acaba por estragar um pouco, mas esta livery vem então aqui resolver um pouco dos problemas do ano passado e voltamos a ter o Glossy Red, o vermelho finalmente glossy, e deixarmos um bocado mate para trás com esta geração de carros e com as normativas da FIA para que estes carros estejam mais cor. E eu gosto muito. Eu gosto muito, é vermelho, como é óbvio, e tem o branco que eu gosto. Muita gente diz que é um bocado a lembrar 2016. A mim não me lembra nada disso, talvez porque 2016 tenha também branco na asa dianteira, e aqui temos uma asa dianteira totalmente preta, e depois então o branco ali à volta da zona do cockpit. E acaba por ser uma livery muito, muito engraçada. Não sei se é a melhor de todas que saíram até agora. Eu gosto muito da livery da AS, que acho que é a minha favorita até agora. E depois voltamos então a ter a asa traseira preta. Lembrando que a asa traseira do ano passado não foi muito, muito bonita. E esta aqui volta a ser preta. Não com o Ferrari, perdão, escrito na asa traseira, mas sim com dois logos do HP, que é se calhar a maior controvérsia e o maior descontentamento de toda a gente, ter estes logos todos do HP, ainda por cima com o azul, em vez de ser só a branco e preto ou uma coisa assim. Mas acaba por ser uma livery boa e eu gosto muito. Agora vamos falar do que realmente importa, que é o carro. A Ferrari não só mete os renders com a decoração, como também já mete a mesma render então do SF26, e é um carro muito, muito interessante. Não só pelo carro que temos aqui, como também pelas imagens do carro em pista. É um carro que vai dar muito que falar. O carro está mesmo muito bonito e é um conceito que parece ser conservador ao início, mas acaba por ser bastante agressivo. Tanto agressivo que a Ferrari só acabou por montar o carro poucas horas antes da apresentação, o que mostra o tempo que a equipa de Fred Vassar esteve a trabalhar para poder explorar ao máximo o potencial deste A-Spec. Isto é a primeira especificação deste carro. Não vai ser o carro que vamos ver no Bahrein, vai ser o carro que vamos ver então em Barcelona, mas está longe de ser o carro que vai estar no final também, não só em Sakir, mas como também em Melbourne, então para começar a corrida. Mas se olharmos para este carro e virmos para o Mercedes, que andou no outro dia, podemos reparar que esta zona traseira do carro é muito parecida ao Mercedes deste ano também. Especialmente, não conseguimos ver aqui, mas perto aqui da zona do difusor e das rodas traseiras, faz muito lembrar o Mercedes deste ano. E a suspensão dianteira faz muito lembrar o McLaren do ano passado. O que podemos esperar com isto é talvez uma melhor gestão de pneus da Ferrari, e o que toda a gente quer é que este carro também consiga ser rápido em qualificação, que era as grandes dificuldades do ano passado. Lembrar que a Ferrari sempre teve uma boa gestão de pneus, especialmente a partir do meio da corrida, mas o problema era conseguir meter temperatura nos pneus numa fase inicial da corrida e que não demorasse cerca de 20 voltas até o carro entrar na janela operacional correta. Se a Ferrari conseguir fazer isso, vai estar muito mais cedo a ser competitiva durante a corrida ou mesmo na qualificação, que foi o grande problema destes últimos 2 anos, e esta adição poderá ser o que vai desencadear essa pequena melhoria, que acaba por ser muito grande e significativa quando pensarmos na imagem toda e não só nesses pequenos detalhes. Porque ser mais rápido no início da corrida significa que também é muito, muito mais rápido comparado ao ano passado, onde eram muito lentos nessa zona. Nas zonas do side pod, podemos ver que é muito parecido também ao Mercedes. Acaba por ser incrível como as duas equipas acabaram por seguir conceitos muito, muito parecidos, especialmente nesta zona. A verdade é que o da Mercedes é um bocadinho mais detalhado do que este da Ferrari, mas com o passar do tempo, e se calhar em Melbourne ou em Sakir já vamos ver uma coisa se calhar mais desenvolvida e também muito mais parecida. O importante da Ferrari é criar aqui uma base rápida e que seja confortável para os dois pilotos, e a partir daí ir desenvolvendo ao longo do ano, porque as equipas têm de acertar no conceito num conceito neste início de regulamentos, que é para não perderem tempo nos próximos anos e nos próximos meses.
porque começar mal o regulamento pode ditar e sentenciar os primeiros anos dos primeiros anos desta nova era de Fórmula 1 para cada uma das equipas. Mas para já, se a Ferrari quiser ir pela lógica que a Mercedes está a ser vista como favorita, a nível aerodinâmico estão muito iguais. Agora resta saber na unidade de potência, que aí não podemos saber o que é que terão feito, porque só em pista é que vamos poder ver isso. Mas para já a Ferrari começar então aqui com uma livery e com um carro com um conceito se calhar muito ousados, e o vermelho grita o sangue e toda a história da equipa. Poderá ser aqui um ponto de viragem também que a equipa precisa lembrar. Este é verdadeiramente o primeiro carro de Fred Vasseur. O carro de 2023 teve a influência e foi todo feito praticamente na autoria de Mattia Binotto, simplesmente já não estava na equipa quando o carro andou então durante a temporada. 2024 ainda foi um ano onde limparam muita gente desses anos de Binotto. 2025 ainda também teve influências do antigo diretor técnico da equipa, Enrico Cardile, que acabou por sair a meio de 2024, nem a meio, foi em Barcelona, depois do segundo pacote de atualizações da Ferrari em 2024, onde as coisas não correram como ao esperado. Cardile então acabou por sair e, como sabemos, agora encontra-se na Aston Martin, mas o carro de 2025, como já tinha sido noticiado nessa altura, ainda tinha sido influenciado por Enrico Cardile, e agora sim, em 2026, o primeiro carro da autoria não só de Fred Vasseur, como também de Loic Serra, que entrou na equipa mais tarde. Ele, que não era para vir para ser diretor técnico, acabou para ser depois da saída de Cardile, mas o grande sonho de Fred Vasseur continua a ser contratar Pierre Rocher e com isso trazer outros homens também do departamento de chassis da Red Bull, como é o caso de Enrico Balbo, e aí sim esta poderia vir a ser a Dream Team de Vasseur, mas para já fica um carro da autoria de Serra que, para quem não se lembra ou quem não sabe, era um dos homens mais importantes na Mercedes, especialmente na era de ouro da Mercedes, 2014 até 2020. Foi ele um dos responsáveis pelos grandes carros que Lewis Hamilton construiu. E agora volta então a trabalhar com o heptacampeão do mundo e com Charles Leclerc para voltarem então a liderar a Ferrari aos anos de glória e trazer o título de volta para Maranello. Vamos então falar um bocadinho sobre os dois pilotos, já que falamos agora um bocado sobre a equipa e o que é a expectativa. A expectativa só é uma para os dois pilotos, que é voltar a poderem ganhar um campeonato pela Ferrari. Leclerc seria a primeira vez que poderia fazer isso. Hamilton agora quer fazer então o que ainda não fez na Ferrari e fez nas suas outras equipas, que é ganhar, mas a verdade é que as expectativas para os dois têm de ser um pouco diferentes comparado ao que foi o ano passado. Leclerc foi dos melhores pilotos da grelha, como tem sido nos últimos anos. Para mim, na minha opinião, foi o segundo melhor piloto. Max Verstappen é indiscutivelmente o melhor piloto da grelha atualmente. Mas para mim Leclerc acaba por ser melhor que George Russell. E antes que venha aqui algum comentário, eu aceito também a opinião contrária, mas para mim eu acho que é muito simples. Leclerc neste momento já vem a fazer temporadas destas há muito tempo, desde 2022 que tem tido temporadas assim. 2021 ainda víamos alguns pequenos erros, 2022 também, mas a partir de 2023, depois de Singapura e ter perdido aquela corrida para Sainz, vimos um Leclerc que se calhar desde aí conseguiu maximizar o carro em 95% de todos os fins de semana até agora. Teve, obviamente, algumas quedas nesta temporada, como foi o caso de Inglaterra, mas para mim o que é mais extraordinário em Leclerc é a única pista em que tem um grande slam na Fórmula 1, ou seja, em Melbourne, é sempre a pista onde tem tido resultados muito maus, e também é uma pista que ele próprio já admitiu que não gosta muito. É uma pista que não sabem porquê. As coisas nunca lhe correm bem. Em 2024, na qualificação, na última tentativa, teve uma volta péssima e acabou por entrar na box, a abortar a volta. E 2025, exatamente a mesma coisa. Mesmo assim, na corrida acabou por recuperar, mas também foi uma corrida muito errática, cheia de peões, em condições difíceis, e mesmo assim conseguiu bater o seu companheiro de equipa. Mas isto não é suficiente para Leclerc, porque acabou em oitavo, não é? Mas também não havia muito que ele pudesse esperar dessa corrida, também porque o desempenho do carro foi muito mau, mas a verdade é que tinha carros como o Williams a acabarem à frente dele, como foi o caso de Alex Albon, e o próprio Nico Hülkenberg acabou por ficar à frente dele, como podemos ver ali, sétimo lugar. Mas tirando isso, foi uma temporada onde Leclerc, sempre que possível, maximizou ou até fez mais do que o que devia com um carro que não era bom. Era um carro que não era bom, qualificava-se mal, em corrida só começava a andar a partir de certas voltas que até
era fascinante como é que Leclerc conseguia ser um dos carros mais rápidos em pista, mas mesmo assim acabava sempre nos mesmos lugares. Isto é porque é muito difícil de ultrapassar com o ar turbulento, e depois a verdade é que não dava para mais, mas mesmo assim Leclerc conseguiu fazer 7 pódios ao longo deste ano e uma pole position no Grande Prémio da Hungria. Corrida essa que a certa altura parecia que poderia ter alguma chance para ganhar, mas essas chances morreram muito rapidamente depois da sua segunda paragem, onde o carro caiu completamente para fora do ritmo. Algo que se fala que é sobre a pressão dos pneus e tudo o que a Ferrari tinha tentado fazer. E a verdade é que Leclerc achava que tinha maneiras para alterar, para resolver esses problemas, sem terem de fazer essas afinações bizarras, mas a equipa não seguiu essa ordem e fez as coisas como achavam que deviam ter sido feitas, e se calhar bem até, mas a verdade é que não foi suficiente para conseguirem ganhar, e Leclerc acabou mesmo até por ficar fora do pódio. Mas tirando isso, resultados incríveis. Jeddah, terceiro lugar, com uma estratégia alternativa a criar um tire offset para Russell, que lhe valeu então esse pódio. Também, obviamente, com a batida de Lando Norris no sábado, ajudou a facilitar esse pódio, mas não deixa de ser um grande resultado de Charles Leclerc aqui. Barcelona, mais um pódio, e antes disso, uma corrida que foi toda decidida na qualificação, não é? Como é o caso de Monte Carlo, mas que Leclerc, a certa altura, estava na pole provisória, não fosse uma volta incrível de Lando Norris com pneus usados, já na sua segunda tentativa com o mesmo jogo de pneus, a valer-lhe então voltar ao primeiro lugar, e então fez com que Leclerc caísse para segundo, mas não deixa de ser incrível como o Leclerc com o SF25 acabou à frente, por exemplo, de Oscar Piastri nessa qualificação. Mas lá está, isto também são os brilharetes que o Leclerc que faz no Mónaco, algo que o seu companheiro de equipa esteve quase a fazer em Silverstone, mas teve uma corrida depois um bocadinho azarada, e ele próprio, se calhar a ser um bocadinho azelha, acabou atrás de Nico Hülkenberg para o seu pódio. Mas Leclerc teve um nível incrível ao longo da temporada inteira, devia ter feito mais de 100 pontos do que o seu companheiro de equipa, que também acabou por ter muito azar ao longo deste ano. Começar logo em Miami com a corrida sprint, onde ele não participou, depois de aquela excelente estratégia da Ferrari ao ir com intermédios para uma pista que estava completamente inundada, e valer-lhe então uma ida ao muro antes da corrida começar. Depois acabou por ter de abandonar em Zandvoort, todos já sabemos o porquê. Kimi Antonelli teve a excelente ideia de abalroá-lo, e então acabou por tirar o que deveria ter sido um quarto lugar no mínimo. Nunca vamos saber o que é que poderia ter acontecido para a frente da corrida. Leclerc tinha acabado de ir à boxe, poderia tentar fazer o undercut a Adjar, seria muito difícil e provavelmente se calhar até impossível, mas não sabemos o que é que poderia ter acontecido nessa corrida. Impossível também não era, não vamos exagerar. O Ferrari estava em ar limpo, o Adjar ainda tinha que parar também. E depois, mais à frente, em São Paulo, a história ia voltar-se a repetir, com mais um incidente, desta vez a envolver Oscar Piastri e também a Kimi Antonelli. Antonelli é que foi quem acabou por dar o último toque nesse pequeno incidente de Interlagos no recomeço do safety car, que acabou então por ditar mais um abandono para Leclerc, no que deveriam ter sido mais uns 10 pontos, cerca disso, e Leclerc aí tinha acabado mais de 100 pontos à frente de Lewis Hamilton, e ia dar aqui um statement à equipa que não pode descartá-lo de qualquer maneira, e que é o capitão desta equipa, é o líder desta equipa, e tem de ser por Leclerc que a Ferrari poderá voltar à glória. A verdade é que são anos muito importantes. Leclerc já afirmou no final do ano passado, é agora ou nunca, e o nunca é muito provável que possa acontecer, mas não é o nunca ser campeão do mundo, é o nunca ser campeão do mundo pela Ferrari, porque Leclerc, no final deste ano, se a Ferrari não desenvolver um bom carro e um carro competitivo para que Leclerc lute pelo título, Leclerc poderá ter de explorar as suas opções. Obviamente que a Ferrari continua a ser a opção mais atrativa que ele tem em cima da mesa, mas há muitos dominós que podem cair e que abram aqui uma chance para Leclerc trocar para outra equipa, como por exemplo a McLaren. Se Oscar Piastri, depois do final do ano passado, que deve ter sido muito difícil para ele, quiser sair e explorar novos ambientes, mesmo que seja numa equipa pior, eu não sei se ele vai fazer isso, mas acho que há uma boa chance disso acontecer. Então Leclerc tem de estar na mira da McLaren, e tal como Leclerc tem de ter a McLaren na sua mira, a Red Bull vai ser uma equipa muito interessante como é que se desenvolve, mas se a equipa lutar pelo título, Verstappen muito provavelmente vai acabar por ficar, e aí a única chance seria se a Adjar não resultasse, mas se a Adjar não resultar, a Red Bull tem pilotos júniores e Leclerc nunca seria opção. A Mercedes será uma equipa em que também Leclerc poderá ver com bons olhos, mas só se Max Verstappen acabar por rejeitá-la. Muitos sabemos que Toto Wolff já falou muito bem de Charles Leclerc, mas fala ainda melhor de George Russell porque também é piloto dele. A questão é o que é que Kimi Antonelli poderá vir a fazer. E depois há a equipa incógnita
que muita gente gostava de trabalhar, muita gente quer saber o que é que vai acontecer, mas ainda não se sabe, e só vamos saber mais ao longo do ano, que é a Aston Martin, que é uma equipa que tem bons olhos Leclerc. Nicolas Stott já falou com a própria Aston Martin. Nicolas Stott, para quem não sabe, é o agente de Charles Leclerc, e é uma grande opção e tem bem nos olhos Charles Leclerc, por uma grande razão, que é Fernando Alonso poderá estar no seu último ano. Não sabemos como é que vai ser o desenvolvimento da Aston Martin, mas também é uma opção muito, muito atrativa. A Aston Martin tem neste momento, se calhar, as melhores instalações, as melhores facilities para o que é o campeonato de Fórmula 1. É uma fábrica completamente nova, um túnel de vento incrível e que continua sempre a ser melhorado. Lembrar que a Aston Martin tem muito apoio da Aramco e logo aqui está muito dinheiro envolvido também, não só para a equipa como também para Charles Leclerc, mas não me parece que seja o dinheiro que move a Charles Leclerc, é assim a vontade de ganhar, e não há melhor projeto para poder ganhar do que um projeto com Adrian Newey. Estamos a falar simplesmente do homem que ganhou mais campeonatos do mundo de Fórmula 1 e que desenha os melhores carros e continua a ser um mágico. Toda a gente está com os olhos bem postos em Adrian Newey para saber o que é que ele vai trazer a esta Aston Martin, e Leclerc deve ver com bons olhos também esta alternativa, caso as outras equipas não sejam assim tão fortes de momento. O que se fala muito é que o motor Honda também não vai estar bem ao nível dos outros, e o mais surpreendente é que era até a nível de combustão. Por isso, é uma equipa que tem de ter muitos olhos em análise. Leclerc tem de fazer uma decisão com calma, porque se calhar a Ferrari acaba por ser por ser a melhor equipa para permanecer neste momento, para poder lutar pelo campeonato, mas é muito difícil de saber quando estamos a falar de uma equipa que não ganha um campeonato há mais de 20 anos. Mas pronto, Leclerc já disse, é o agora ou nunca, mas o agora ou nunca também é a Ferrari que diz a Lewis Hamilton. Vamos falar agora um bocadinho sobre ele, porque Lewis Hamilton teve a sua pior temporada na carreira neste 2025 que passou. Estamos a falar de um ano onde não foi nenhuma vez ao pódio. E calma, antes que alguém faça um comentário, podem parar de escrever. Eu sei que ele ganhou uma corrida sprint, eu sei que ele fez a pole numa corrida sprint, eu sei que ele fez outro pódio numa corrida sprint em Miami, mas isso não é suficiente. I'm sorry, isso não é suficiente num ano e para alguém do estatuto de Lewis Hamilton. Não é aceitável, de momento, que estamos a falar do melhor piloto de todos os tempos estatisticamente, do fenómeno geracional Lewis Hamilton, que não se consiga adaptar tão bem a um carro como aos outros pilotos. Demorou muito tempo para que Lewis Hamilton, e Lewis Hamilton nem me parece a mim que tenha ainda se adaptado totalmente à Ferrari. Obviamente que há vários fatores em jogo, também estamos a falar de uma equipa completamente diferente, com uma cultura completamente diferente, mas mesmo assim não é justificável a quantidade de séries de resultados que Lewis Hamilton teve. Não houve nenhuma corrida sem ser o Grande Prémio do México e se calhar Silverstone em que viu-se alguma chance que ele pudesse voltar pelo pódio. Bem, Mónaco talvez sim também, mas acabou por ter aquela penalização durante a qualificação que lhe valeu cair alguns lugares na grelha e logo aí já não havia chance de pódio. Mas mesmo assim foi um ano em que Lewis Hamilton foi muito fraco logo desde o início e que não parece ter tido nenhuma progressão com o passar do ano. Lewis Hamilton, se não me engano, acabou 3 corridas à frente de Charles Leclerc e 2 dessas 3 corridas não foram grandes performances onde se viu uma clara superioridade a Charles Leclerc. Imola, que foi a primeira neste caso, foi uma corrida onde Lewis Hamilton teve uma estratégia que acabou por ser muito mais vantajosa que a de Leclerc, isto porque houve um safety car depois a meio da corrida, houve 2 na altura, o último safety car acabou por sentenciar um bocadinho a corrida de Leclerc. Logo aqui Lewis Hamilton acaba por beneficiar um pouco disso e acabar à frente dele, mas lá está, faz parte da corrida. O Hamilton e Leclerc e a própria Ferrari fizeram uma grande corrida nesse dia, por isso podemos aceitar um pouco, mas a verdade é que a nível de desempenho Leclerc foi melhor nesse dia. Depois temos a outra corrida que é o Grande Prémio de Inglaterra, onde aqui sim Hamilton foi superior durante todo o fim de semana. Estamos a falar de uma qualificação onde ficou à frente de Charles Leclerc, margem mínima ou não, a verdade é que ficou à frente, foi o mais rápido. Ambos os pilotos estiveram a tentar lutar pela pole position, mas acabaram então por nem se qualificar dentro do top 3, mas mesmo assim foi uma grande qualificação dos dois, foi um grande fim de semana da equipa, só que Leclerc não teve a sorte durante a corrida, acabou por tentar criar uma estratégia que não lhe acabou por sair bem e logo a partir daí num circuito onde até é bastante forte acabou por ter mais um resultado fora dos pontos, tal como o ano passado, depois de mixed conditions acabarem por lhe dar uma estratégia que não foi a melhor, mas lá está, foi dada por ele, a call foi feita por ele para ir à box logo na primeira volta, acabou por não resultar. Lewis Hamilton fez a corrida que tinha de fazer, mas mesmo assim
quando olhamos para o seu companheiro de equipa, foi uma boa corrida, mas a verdade é que Lewis Hamilton acabou atrás de outro carro com motor Ferrari, que foi o de Nico Hülkenberg. E este tipo de situações deveria ter sido aqui onde Hamilton ia ao pódio. Muita gente gosta de dizer que foi a Ferrari que fez com que Lewis Hamilton perdesse a sequência de pódios em Silverstone, mas não foi a Ferrari, foi Lewis Hamilton que perdeu essa sequência sozinho. Porque em nenhum momento Lewis Hamilton deveria ter acabado atrás de Nico Hülkenberg, e logo aí acabou por matar um pouco. A outra corrida onde Lewis Hamilton acabou à frente foi a corrida do Grande Prémio de Azerbaijão, onde há aquele famoso rádio de Leclerc agora, onde ele diz para ele aproveitar o 8º lugar, porque Lewis Hamilton foi mandado devolver a posição a Charles Leclerc, e acabou por não o fazer, porque também ainda estava a lutar até ao fim, e eu respeito essa decisão. Eles estão lá para correr e aceito a decisão de Lewis Hamilton, até porque ao longo do fim de semana acabou ainda por ser bastante rápido. A verdade é que Leclerc acabou por bater muitas vezes nesse fim de semana, bateu na qualificação e logo aí acabou por estragar um pouco. Não foi muitas vezes, peço desculpa, foi só essa, mas foi um ritmo de corrida muito fraco para Leclerc numa pista onde ele é famoso por ser muito bom. Foi o único que fez poles até ao ano passado, nesta década, no circuito de Baku. Foi um fim de semana atípico da parte dele e um fim de semana até sólido de Lewis Hamilton. Continuando mais à frente, vemos a mesma tendência do resto do ano, onde Leclerc acabou facilmente à frente de Lewis Hamilton em todas as corridas, e vamos falar sobre os dois abandonos de Lewis Hamilton, já que falámos sobre os de Leclerc por ter sido Antonelli a bater. Parece que acaba por ser os dois lados da mesma moeda, que é Antonelli bate em Leclerc e Lewis Hamilton bate sozinho ou bate em alguém, porque em Zandvoort acabou por bater sozinho à saída das boxes, se não estou em erro, e depois em Interlagos acabou por bater no Colapinto, que acabou por sentenciar a sua corrida, não é? Danos no carro, e a partir daí não fez mais nada, e o final do ano foi mais do mesmo. Uma eliminação no Q1 em Las Vegas, uma eliminação no Q1 no Qatar e uma eliminação no Q1 em Abu Dhabi. Mesmo a remontar para os pontos em duas destas corridas, a verdade, nas três destas corridas, a verdade é que foram exibições patéticas de Lewis Hamilton ser eliminado estas vezes todas. Estamos a falar de um piloto que teve mais eliminações no Q1 na era de efeito de sol do que Fernando Alonso no Aston Martin, e a maior parte delas vieram deste ano de 2025. Por isso Hamilton tem aqui de melhorar, porque a verdade é que está sob pressão neste momento. Muita gente gosta de dizer que Hamilton já deveria estar arrependido de ter saído da Mercedes da forma como saiu e que deveria ter continuado lá, porque os resultados iam ser melhores. A verdade é que, será que iriam ser muito melhores? Hamilton provavelmente teria feito pódios este ano, mas não acredito que tivesse ganho algumas destas duas corridas onde que Russell ganhou. Eu não acredito que ganhasse Singapura e também não acredito que ganhasse no Canadá, porque há um fator em que Hamilton já não é bom há muitos anos, desde 2019 que se viu esse declínio, que é na altura de qualificação, onde George Russell, mesmo nestes últimos anos, com algumas das incógnitas que tem no seu ritmo de corrida, acabou por ser sempre superior a Lewis Hamilton em qualificação. Por isso, não acho que Hamilton acabasse por ter assim um grande ano, e uma coisa seria certa: provavelmente teríamos visto Kimi Antonelli este ano na Williams, provavelmente até se calhar teria impressionado em algumas corridas, isso é difícil de saber, nunca vamos saber, por isso esse cenário imaginário acaba por ser um pouco pointless, mas é só para dizer que neste momento Hamilton poderia ter ouvido Toto Wolff a dizer que tinha-se de fechar o ciclo com 2025 antes do novo regulamento. Poderia acontecer, porque estamos a esquecer de uma coisa: Hamilton só tinha contrato até 2025, não tinha contrato para 2026. Ao entrar na Ferrari, acabou por entrar para um contrato de mais de um ano, e agora, pelo que sabemos, já viemos a saber que já foi noticiado pelas fontes mais fidedignas sobre a informação da Ferrari, tudo depende da Ferrari para renovar com Lewis Hamilton. A decisão é da Ferrari se querem acionar esta opção de renovação, porque se não quiserem, as coisas ficam muito difíceis para Lewis Hamilton, porque qualquer equipa gostaria de ter Lewis Hamilton. Não sei se todas as equipas atualmente gostariam de ter Lewis Hamilton. Agora, as equipas abaixo da Ferrari, ou seja, estamos a dizer abaixo do 4º lugar do Campeonato de Construtores do final do ano passado, é muito difícil que alguém não queira Lewis Hamilton, mas é muito difícil que alguém consiga pagar por Lewis Hamilton, porque Hamilton não vai acabar por ceder a maior parte do seu contrato só para ir para uma equipa que não vai
ganhar nada e se calhar nem ele mesmo quer estar lá se não for para competir pela vitória e pelo campeonato. Por isso vai ser um ano muito importante para Lewis Hamilton e um ano muito importante para a Ferrari para conseguir manter Leclerc, porque existe um cenário onde nenhum dos dois pilotos continua ou apenas um dos dois pilotos continua. Se a Ferrari ainda quiser procurar um pouco de estabilidade, se Leclerc sair, se calhar poderá optar por renovar com Lewis Hamilton. Se Lewis Hamilton tiver um ano mau, poderá acabar por se ir embora e Leclerc aí fica, ou então poderão os dois sair insatisfeitos com as duas coisas que precisam de fazer. A verdade é que Lewis Hamilton vai ter então também mais uma alteração na sua equipa à volta do seu staff como piloto, que é a saída de Ricardo Adami, que foi noticiada a semana passada. Pelo que sabemos, vai ter um engenheiro interino que foi o engenheiro de Raikkonen nos últimos anos da Ferrari, para este shakedown de Barcelona, que é assim que está a ser chamado. O shakedown de Barcelona vai ser guiado pelo ex-engenheiro de Raikkonen e também pelo Brian Bossi, que vai estar a ajudá-lo também quando for ele a guiar. E depois, mais à frente, então até Melbourne, já devemos saber quem vai ser o futuro engenheiro de Lewis Hamilton. A verdade é que é um ano em que a Ferrari tem de conseguir almejar lutar pelo campeonato, ou ser competitiva pelo menos, conseguir ganhar corridas, satisfazer Leclerc para ele se manter na equipa, porque Leclerc é neste momento o maior ativo dentro da Ferrari no que se trata de sucesso desportivo. E se Leclerc acabar por sair, a Ferrari vai ter de entrar numa reconstrução da sua grelha, porque a equipa está-se a reconstruir de momento, mas se perderam dos seus pilotos, e ainda por cima o piloto principal poderá acabar por adiar ainda mais um retorno à glória. Mas muito bem, falámos então agora sobre a Ferrari. Vamos falar então rapidamente sobre a Alpine. Não sei muita coisa que possamos dizer sobre a Alpine. Podemos falar sobre a livery. E neste momento o que eu vou dizer sobre a livery é o resumo também da Alpine nestes últimos 2 anos, que foi mais do mesmo. É uma livery muito parecida à que já tínhamos visto nestes últimos anos. Muito do BWT por causa do sponsor, muito rosa por causa disso, muito azul da Alpine. Mas o fator mais importante da Alpine para este ano, e mais fascinante e interessante e cativante, é o facto de ter um motor Mercedes. A Alpine sempre foi uma equipa, exceto nestes últimos 2 anos, mas ainda nestes últimos 2 anos teve alguns pontos altos nisso, sempre foi muito competitiva a nível de chassi e a nível da aerodinâmica, mas quando se tratava de falar de unidade de potência, a equipa perdia o ritmo todo. Estamos a falar às vezes de diferenças de 20 a 30 km por hora em reta, que acabavam por matar as chances da Alpine de fazerem alguma coisa no midfield, ou mesmo até para os frontrunners, como às vezes gostavam de fazer. Não esquecer aquelas grandes qualificações de Pierre Gasly, onde às vezes se metia dentro do top 3 ou top 5. Mas estamos a falar de um ano que poderá ser, se calhar, complicado para a Alpine a alguns níveis, mas também um ano de muitos riscos. Vimos uma equipa que, pelo menos nos testes de Silverstone, isto aqui, se não me engano, é só um render do carro, não é o carro verdadeiro que vimos a andar no shakedown, no filming day deles, nas imagens que tínhamos. Acaba por ser um carro que tinha um design ainda, parecia arriscado, um design audaz, para aerodinamicamente serem bons e competitivos já desde o início, porque se calhar é mesmo adicionar a peça final do motor que vai fazer com que eles possam disputar por mais lugares pontuais e lugares altos, se calhar top 6, top 7, que é tudo o que esta equipa quer almejar. Estamos a falar de uma equipa que deixou de querer ser um fabricante para ter um motor melhor e acabou por fechar a sua equipa de motor para esta mudança. Não nos podemos esquecer de uma coisa, que é: isto foi o fim de uma era, e essa era parece que está mesmo prestes a acabar, porque Flávio Briatore já confirmou o interesse de Christian Horner em conseguir comprar esta equipa, e a partir daí que seria uma equipa de Horner e Briatore, dois nomes dos maiores nomes da história da Fórmula 1 a nível de gerência de equipas. E quem sabe o que poderia vir depois disto. O céu seria o limite para esta equipa, talvez, como também o inferno poderia estar próximo. Acaba por ser um grande coin flip, mas mais coin flip do que continuar com Franco Colapinto não me parece que exista para este momento, porque Gasly continua a mostrar-se um piloto sólido para o midfield, é um veterano que se calhar qualquer uma das equipas queria. Não diria que é dos melhores pilotos do midfield, que é o melhor piloto do midfield, aliás, mas é sem dúvida dos melhores. Mas neste momento, com uma maquinaria que não faz nada, é impossível ter melhores resultados do que os que teve o ano passado. Mesmo assim, a verdade é que serviu-lhe para fazer um carro, serviu-lhe para fazer de 22 pontos, acabou por fazer mais pontos que Bortoleto, que tinha um carro muito melhor do que o dele. Mas não esquecer, Bortoleto é um rookie. Colapinto, depois daquele ano final na Williams,
naquele stint final que começou em Monza e começou muitíssimo bem. A verdade é que, passado algumas corridas, começámos a ver ainda as dores de crescimento de ser um rookie e as dores normais de ser um rookie, mas este ano não, a única desculpa que Colapinto teve foi que não fez uma pré-temporada com a equipa e era uma equipa e um motor totalmente novos. É a única desculpa que eu tenho para Colapinto, porque a verdade é que depois disso foi muito fraco. É verdade que teve algumas boas qualificações onde ficou mesmo à frente de Pierre Gasly, mas em corrida foi muito fraco, muitos erros, muitas ações em pista que já pareciam melhores em comparação ao ano passado, mas ainda às vezes com pontos para melhorar, mas é de esperar também de um piloto que acaba por ser ainda novato, mas ao mesmo tempo tem de se mostrar muito melhor. Perguntaram a Briatore se este ano Colapinto poderia passar pela mesma situação que Duan passou, mas desta vez não é Colapinto a ser o beneficiado e sim era a Paul Aron. A verdade é que não parece que isso vai acontecer e tanto o próprio Briatore já disse que e já deu a indicar que isso não vai acontecer. Também temos de lembrar de uma coisa: Colapinto traz imenso dinheiro para a equipa, não é só o fator sucesso desportivo, mas também o fator fora dele que acaba por jogar aqui um pouco a favor do argentino. Mas é um piloto que eu acho muito interessante, tem muito para melhorar, mas as desculpas acabaram-se. Se esta temporada não resultar, então Colapinto poderá ter aqui o seu lugar em risco. Tal como Gasly tem de também, se calhar, pensar numa equipa melhor para ele, mas a verdade é que eu não sei que equipas é que têm agora espaço para Gasly, a não ser a Alpine. Também Gasly neste momento tem de estar contente e parece estar otimista com o carro que tem para este próximo ano. Ele próprio já disse que nos próximos 2 anos gostaria de estar a lutar por pódios com esta equipa e que é isso que a equipa tem de pensar em poder alcançar. Vamos nos lembrar que a Alpine é das equipas mais fortes aerodinamicamente, como eu já disse anteriormente, por isso poderá estar aqui a peça finalmente que faltava, o catalisador para a Alpine voltar a ter um pouco de sucesso dentro da Fórmula 1. Vamos ver se esta equipa também eventualmente não vai acabar por mudar de nome, porque para mim a Alpine Renault é algo que esta equipa já não me diz nada. É uma equipa que tem motor Mercedes, já não é motor Renault. Logo aí eu acho isso um pouco triste, especialmente quando nos lembramos da era de ouro dos anos de Alonso e Briatore, estar a ver como esta equipa ficou agora. Também por decisão própria de Briatore, é um pouco triste ver ao ponto que isto chegou, mas o departamento não melhorava. Então era uma decisão que esta equipa teria de tomar se quisesse mesmo voltar a ganhar, e é algo que temos de respeitar. E vai ser interessante ver se não vamos ter um anúncio ao longo deste ano que Christian Horner junta-se então à Alpine e acaba por comprar a equipa mesmo, e talvez tenhamos um rebrand totalmente novo desta equipa. Ainda são dias muito cedos deste campeonato, mas é mais ou menos isto que podemos esperar pela Alpine, uma equipa que vai voltar a poder lutar pelos pontos mais regularmente. Veremos se isso acontece ou não. A verdade é que há muitas equipas que esperam por isso, mas mesmo que todas as equipas sejam boas, a verdade é que vai haver uma que é pior do que as outras e vai acabar por não pontuar. Veremos se vai ser a Alpine ou não. Problemas do peso parece que não vai acontecer. Já foi reportado por muita gente que a Alpine é das equipas que está abaixo do peso. Por isso poderá ser aqui um ano em que a Alpine irá começar com o pé direito, tal como foi o caso de 2022, mas agora sem problemas de fiabilidade, ou com, mas isso significa que os motores Mercedes têm todos problemas de fiabilidade, que é o que ninguém está à espera que aconteça para já, porque são neste momento os favoritos. Mas vamos falar rapidamente sobre uma equipa que também tem motores Mercedes, mas que o ano não começou tão bem, que é a Williams, que já confirmou que não vai fazer parte do shakedown de Barcelona. A Williams, que pelo que sabemos ainda não conseguiu passar em alguns dos testes de colisão feitos pela FIA para provar que o carro está neste momento seguro, ainda não conseguiram passar, e isto é muito, muito grave para a equipa, não só a nível de patrocinadores que terem de ouvir uma notícia destas, como para os próprios pilotos que não vão conseguir conduzir o carro já e ter aqui uma oportunidade em primeira mão de perceber como é que estes carros realmente funcionam antes de chegarem aos testes do Bahrein, porque depois do Bahrein é um piscar de olhos até estarmos em Melbourne a correr mesmo, e aí sim a valer. Os pontos já começam a valer, cada lugar no campeonato é importante para receber mais dinheiro, ainda por cima uma equipa como a Williams não poderia estar nestas condições, especialmente do que temos ouvido do que tem James Howells vindo a dizer. É um ano importante para a Williams não quis saber dos últimos anos, era o break everything, nós não queremos saber destes anos, queremos saber 2026, mas para já o que temos visto é que a Williams vai começar de pé atrás, e neste momento
é sem dúvida a pior equipa atualmente, porque é a equipa que ainda não conseguiu ter o seu carro pronto. É a equipa que ainda não conseguiu aprovar a segurança do seu carro. E isso não se consegue aprovar, isso não se pode correr, por isso neste momento são a pior equipa. Obviamente que depois em Melbourne as coisas podem ser diferentes, mas para já a Williams tem de jogar o catch-up game durante estas primeiras semanas. Talvez isso depois já não se vá significar que em Melbourne vão ser piores, mas para já é o que temos da Williams e é algo muito mau de se ver para uma equipa que estava a melhorar imenso e que era uma das equipas sensações e se calhar favoritas atualmente de muita gente, também pelo facto de Sainz ter se juntado à equipa e ser um dos pilotos mais populares da nossa grelha. Mas a Williams para já começa então de pé atrás e veremos se isto não é um pequeno déjà vu da temporada de 2019, quando a Williams ainda não tinha o seu carro pronto nos primeiros dias de Barcelona. A verdade é que para os primeiros 5 dias não vão ter, porque não vão estar presentes, e isto significa também outra coisa, que é mais custos para a Williams, porque vão ter de construir chassis para depois destruí-los, não é? Para passarem nestes testes, e estas coisas custam dinheiro, custam muito dinheiro, e a Williams ainda não é das equipas que têm mais recursos. Sabemos que há equipas como a AS, que são as equipas que se calhar com menos recursos do grid, mas a Williams também não é das equipas que têm mais. A Williams, infelizmente ou felizmente, ainda não encontra o petróleo para conseguir esbanjar dinheiro a torto e a direito, e isto poderá significar um ano muito difícil para a equipa britânica, mas esperemos que não seja isso que aconteça. Bem, por hoje é tudo. Eu acho que já falámos por muita coisa. Mais uma vez eu peço desculpa por não ter conseguido lançar então os vídeos da Alpine e da Ferrari ao dia de ontem, mas acabaram então por ser lançados hoje. E pronto, hoje é sábado, temos domingo amanhã e segunda-feira começam então os testes o shakedown de Barcelona. Já sabemos, 5 dias, as equipas só podem escolher 3 desses 5 dias para poderem participar, podem escolher em que dias é que querem. Já sabemos que equipas, em princípio, como a Ferrari e a McLaren, não vão testar no primeiro dia. A Ferrari um pouco por opção, já sabemos que vai ser Lewis Hamilton o primeiro a testar, se não me engano, ou não, vai ser Charles Leclerc o primeiro a testar logo na terça-feira. A verdade é que a meteorologia vai querer brincar um pouco com os pilotos, está neste momento, ou esteve hoje de manhã, ao dia que estou a gravar isto, não é sábado, esteve a chover e a nevar mesmo em Barcelona. Na terça-feira é dito que vai chover e na quarta-feira também, se não me engano. Por isso as equipas vão ter também de jogar aqui um pouco contra o tempo e contra a meteorologia para poderem fazer estes testes da melhor forma possível. A verdade é que não vão ser transmitidos, como já sabemos. A grande novidade mais é que não vamos ter também testes do Bahrein, a não ser a última hora de cada dia a ser transmitida, isto pelo menos nos primeiros testes, na primeira semana. Na segunda, se calhar, aí já vamos ter. A verdade é que nem sequer é uma semana, são 3 dias de testes numa semana e depois são outros 3 dias noutra. Mas por isso, neste momento, é tudo o que sabemos sobre esta temporada 2026. Já começa a aquecer um pouco, já começa a criar aqui alguma ânsia em algumas equipas e falo por mim, eu mal posso esperar por ver o que é que vai acontecer com estas duas equipas. A Ferrari é uma equipa que tem de lutar pelo título, a Alpine uma equipa que tem de começar a voltar a lutar pelos pontos de forma regular, tal como era nos tempos da Renault e nos primeiros anos da equipa, e quem sabe um dia voltar então a lutar pelo campeonato, agora com uma gerência Briatore Horner. A Williams, já sabemos, não vai estar presente no shakedown de Barcelona, e os testes do Bahrein vão então ser reduzidos apenas a 1 hora de transmissão na primeira semana. Por agora é tudo, eu espero que tenham gostado deste vídeo e voltamos a ver na próxima semana, onde eu irei fazer um mini report, se possível, sobre alguma notícia que tenha saído ou mesmo sobre os testes de Barcelona. Por agora é tudo e até à próxima.